Declaro iniciados os trabalhos. Anunciar a presença aqui ao vivo, presencial, vereadora Márcia Tasquete, vereador Geleia Protetor, Edmilson Souza, vereador Luiz da Sede, em nome do Arinaldo, eu cumprimento toda a assessoria dos senhores vereadores, a nossa equipe de assessoria, a imprensa, já estão presentes aqui os representantes da Secretaria da Fazenda, e em cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, discutiremos e apreciaremos o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2921 de 2021, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da receita do município para o exercício financeiro de 2022. O substitutivo número 1 ao projeto de lei 2541 de 2021, que institui o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio de 22 a 2025. E o projeto de lei 3954 de 2021, que altera e inclui anexo à lei número 7915, de 7/7 de 2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. O calendário das audiências públicas foi previamente publicado no Diário Oficial do município. Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Guilherme Costa Moreira, Divisão de Planejamento Financeiro, senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento Orçamentário, o senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor Departamento do Tesouro, senhor Márcio Augusto Barbosa, assistente de gestão, o senhor Fábio Roberto Pavão, diretor de despesas, o Mário Sazak está online, nosso secretário adjunto. Bom dia, secretário. Quem vai fazer a explanação é o... Geraldo, doutor Alexandre presente. Já vou anunciar. Pela ordem, presidente. O vereador Lamé presente, já vou falar. Deixa eu só anunciar aqui, vereadores, só um minutinho, vou falar com todos. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores. Caso queiram os munícipes desejarem, poderão fazer questionamento enviando mensagem para o e-mail audiencias.comissões@guarulhos.sp.leg.br audiencias.comissões@guarulhos.sp.leg.br. Anunciar a presença da vereadora Carlinda Tinoco, já presente, vereador Magno, vereador Danilo Gomes, vereador Alexandre Dentista, Romildo Santos, vereador Romildo Santos. Mais algum vereador, por favor? Vereador Lamé. Vereador Lamé presente. Sempre presente, vereador Lamé. O Lamé está no iPhone hoje, tá? É isso aí, Lamé. Vereador Ticiano. O Wesley em Casa Forte. O Wellington presente, desculpa, vereador. O Wellington. O Edmilson Souza, 3 vezes já falei seu nome, viu, Edmilson? Você está forte hoje aqui, viu? É isso aí. Então o senhor vai economizar Tá bom. Mais algum vereador que estão online? É o Guilherme que vai fazer a explanação, Guilherme. Então vou passar a explanação. 15 minutos, tá bom? Para a explanação. Se passar um pouquinho, não tem problema. Vamos dar início, então, à explanação. Eu acho que você vai ter que trocar de lugar, né? Deixa eu só compartilhar. Todo dia eu sou expulso dessa mesa, Edmilson. Tem jeito. Só para informar os senhores vereadores, só um minutinho de silêncio, por favor. Informar os senhores vereadores que estão aqui na reunião presencial e que estão online. Nós vamos dar 3 minutos para perguntas. Após a explanação do representante da Secretaria da Fazenda, nós vamos dar também mais 3 minutos para réplica. E eu queria solicitar aos senhores vereadores para se ater
a peça orçamentária. Obrigado a todos. Eu vou abrir, após a explanação, o primeiro vereador que se inscrever, e para os munícipes também, viu, senhores? Os munícipes que queiram fazer perguntas, podem enviar aqui no e-mail que acabei de anunciar, e a equipe técnica da Câmara enviará as respostas posteriormente. Tá? E após o primeiro vereador falar, 3 minutos, eu encerrarei as inscrições. Bom dia a todos os presentes, aos que nos acompanham de maneira remota. Bom dia, senhores vereadores. Hoje vimos aqui, nessa audiência pública, para falar das 3 peças orçamentárias, o PPA, que inicia esse novo ciclo orçamentário 2022-25, a LDO e a LOA de 2022. Então, a pauta hoje, a revisão do PPA 2022-25, revisão da LDO 2022 e a apresentação da Lei Orçamentária de 2022. Eu dividi a apresentação em 3 partes. Na primeira, vamos falar da revisão do PPA, na segunda, da revisão da LDO, e na terceira, vamos falar da despesa que compete à Secretaria da Fazenda, e aí compreendendo as 3 peças orçamentárias. E as despesas de cada uma das demais pastas foi apresentada em audiência própria ou ainda será. Então, seguindo, a gente vai começar com a revisão do PPA, com a apresentação do substitutivo ao projeto de lei 2541 de 2021, que institui o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025. No artigo 6º do substitutivo, a gente apresenta os anexos que compõem o PPA. Eu vou me ater aqui aos anexos 1 e 2. O anexo 1 que fala da receita total estimada para o período e o anexo 2 que fala da metodologia de cálculo dessas receitas. Os anexos de 3 a 6, eles vão falar de despesas. Então, o que for despesa da Fazenda, eu falo ao final, as despesas das demais secretarias tratadas em audiências próprias. Okay? Iniciando, então, com o anexo 1, receita total estimada para os exercícios de 2022 a 2025. Então, a gente trabalha com receitas correntes para 2022 da ordem de 5,4 bi, receitas de capital 559 milhões, receitas correntes intra-orçamentárias 197 milhões, totalizando uma receita bruta de 6,2 bi. Efetuadas as deduções, a gente fecha 2022 com uma previsão de receita total líquida de 5,798 bilhões. O total para 2023, 5,286 bilhões, 2024, 5,472 e 2025, 5,761 bilhões. O anexo 2 vai tratar da metodologia. E aqui na metodologia, muito além dos parâmetros de PIB e IPCA que a gente usa na projeção desses valores, é interessante a gente entender o cenário. A gente vem de um cenário de 2021 de um PIB negativo, um ano de 2020 com um PIB negativo, onde a gente viu a economia retroceder. 2021, com o fechamento do terceiro trimestre de 2021, a gente já vê um PIB em recuperação. Então, é nesse cenário de um 2020 negativo, 2021, apresentando já uma recuperação econômica, que a gente projeta um 2022, seja com base nos índices macroeconômicos do Banco Central, que a gente vê aqui na tabela, e seja com a nossa experiência do dia a dia, com as receitas do município, a gente projeta 2022 como um ano de consolidação da retomada econômica. Então, aqueles valores que a gente projeta esperando esse crescimento. Além disso,
a gente vê um valor um tanto maior no exercício de 2022, se aqui me permitam retornar. A gente vê receitas de capital chamando a atenção em 2022 em relação aos demais anos. Aqui, a gente está compreendendo esses 559 milhões de receitas de capital, além de Programa Saneamento para Todos, Programa para Transporte, PNAFM, PEMAT, que compõem isso, mas principalmente o CAF, as obras de macrodrenagem do Baquirivu, que vão compor esses 559 milhões, que são a grande discrepância do valor de 2022 em relação aos demais exercícios. Então, com isso, a gente esgota os 2 anexos que nos propusemos a tratar aqui do PPA, os demais anexos tratam de despesas. A gente parte para a revisão da LDO 2022. Então, com a apresentação do projeto de lei que dispõe sobre a alteração de anexos da Lei nº 7915, de 7 de julho de 2021. Já no seu artigo 1º, a gente já apresenta quais são os anexos que estão sendo alterados. Então, anexo 2, metas anuais, anexo 3, metas fiscais anuais, anexo 7, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, anexo 14, estimativa de renúncia de receita, anexo 15, metodologia e memória de cálculo do resultado primário, anexo 17, margem de expansão de despesas obrigatórias, anexo 18, demonstrativo de riscos fiscais, todos esses sendo revistos e sendo acrescentado, porque no momento da LDO essa informação ainda não existia, o anexo 19, o demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade. Então, começando pelo anexo 2, metas anuais, a gente vai ver aqui a repetição da metodologia de estimativa de receita, a mesma que foi usada no PPA para os exercícios seguintes. Então, não caberia ser diferente de outra forma, as peças são interligadas entre si. O anexo 3, metas fiscais anuais. Nesse anexo, eu vou propor as metas de resultado primário, resultado nominal e a dívida pública. O resultado primário, como a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias, é composto para 2022 da seguinte forma. A gente parte de uma receita total de 5,798 bilhões, considerando somente as receitas primárias, a gente tem 5,259 bi. Em despesas, a gente tem a despesa total em 5,798 bilhões, considerando somente as despesas primárias, a gente tem 5,656 bilhões. A diferença entre receitas primárias e despesas primárias nos dá o resultado primário projetado de 397 milhões negativos. Já o resultado nominal, que vai medir para nós a variação da dívida fiscal líquida, a projeção dele é de 31 milhões, e a dívida pública consolidada projetada de 2,6 bi, e a dívida consolidada líquida sendo prevista para 2022 em 2,553 bilhões. Seguindo, as metas fiscais atuais comparadas com os exercícios anteriores. Então, a gente vai ver um resultado primário, lá em 2019, de menos 18 milhões, em 2020, menos 69 milhões, em 2021, menos 304 milhões, e a projeção para 2022, menos 397 milhões. Interessante apontar aqui que esses resultados primários não são os executados, os de 2019, 20, mas sim as propostas das leis orçamentárias de cada ano. Resultado nominal, 2019, menos 301 milhões, 2020, 1 bilhão e 606 milhões, 2021, 59 milhões, e para 2022, 31,86. Já a dívida pública consolidada, a gente vê variando de 2019 de 3,8 bi para 2,6 em 2022. Uma sensível queda na dívida pública. E na dívida consolidada, o mesmo comportamento, indo de 3,7 bi para 2,5. No anexo 14, vamos falar da estimativa e compensação das renúncias de receita. Como são vários itens no anexo, eu ordenei eles pelos valores de renúncia prevista para 2022, do maior para o menor, e ao final os menores eu aglutinei em demais renúncias.
Como primeiro, o desconto referente ao congelamento de IPTU, somando 210 milhões, o desconto na taxa de resíduos sólidos, somando 51 milhões, a isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, somando 40 milhões, benefício fiscal de desconto de 5%, previsto na Lei 7087 de 2012, de 21 milhões, o benefício de incentivo a empresas instaladas no município, de 13,56 milhões, o benefício de IPTU para empresas segundo a Lei 7.306 de 2014, de 11,16 milhões, e o desconto de IPTU para pessoas que transferirem registros de veículo para o município de Guarulhos, estimando a renúncia da ordem de 10 milhões. O total, 395,87 milhões de reais previstos de renúncia de receita. Anexo 15. Aqui, a gente vai mostrar a memória de cálculo daquele resultado primário previsto no anexo anterior. Então, receitas fiscais correntes, 5.148 milhões, receitas fiscais de capital, 111,14 milhões, isso somando dá uma receita fiscal líquida de 5.259 milhões. Já olhando as despesas fiscais correntes, 4,3 bilhões, despesas fiscais de capital, 928 milhões, reserva de contingência, 416 milhões. Então, a gente tem uma despesa fiscal líquida de 5.656 milhões. Da diferença entre as receitas fiscais e as despesas fiscais líquidas, a gente tem um resultado primário de menos 397 milhões. O anexo 17 da LDO vai falar para a gente da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, a gente considera um aumento permanente de receita da ordem de 18 milhões, uma redução permanente de despesa da ordem de 212 milhões. Isso nos deixaria com uma margem bruta de 230 milhões. Já considerando 174 milhões de novas despesas obrigatórias de caráter continuado, sobra para nós em 2022 uma margem líquida de expansão da ordem de 56 milhões de reais. O anexo 18 da LDO vai falar do demonstrativo de riscos fiscais. E aí ele vai trazer para a gente um passivo contingente referente a demandas judiciais da ordem de 416,8 milhões. Que são a providência em relação a isso, é a nossa reserva de contingência da mesma ordem. O anexo 19, como eu disse, trata de despesas, o que for da Fazenda falo ao final, das demais secretarias apresentados à parte. Então, essa era a LDO. Parto agora para falar das despesas, então, englobando as três peças orçamentárias, tudo que está sob responsabilidade da Secretaria da Fazenda. E sob responsabilidade da Secretaria da Fazenda, temos o próprio órgão Fazenda, os encargos gerais do município e o Fundo Proguaru. O Fundo Proguaru criado na peça orçamentária com valor simbólico apenas para prever alguma despesa que venha a ocorrer no exercício seguinte. O orçamento da Secretaria da Fazenda foi montado da seguinte forma, com apenas um programa, o programa 0061, Gestão Orçamentária, Financeira e Fiscal. Valor previsto para 2022, 88 milhões, 2023, 67, 2024, 69 e 2025, 70 milhões. A gente abrindo esses valores agora do programa, quebrando ele em suas ações, a gente vai ver que esse programa ele é composto por 3 ações. A ação 2090, manutenção de pessoal e encargos, que é o pagamento da folha de pagamentos da Secretaria da Fazenda, contando com 50 milhões. A ação 2180, gestão orçamentária, financeira e contábil, contando com 31 milhões, e aqui vão estar englobados todos os contratos finalísticos da Secretaria da Fazenda. Sejam eles contratos de informática, de recebimento de tarifas bancárias, de correios, impressão de carnê de IPTU, todos eles englobados nesse valor de 31 milhões. E a ação 2181, manutenção da Secretaria da Fazenda, são os contratos de manutenção da própria Secretaria. Vai compreender contratos de limpeza, contratos de manutenção de elevador, portaria e manutenções e afins que se encaixem nesse ponto. Encargos gerais do município, também criado com um único programa, Gestão Administrativa Operacional sob supervisão da Fazenda. Considerando para 2022 o valor total de 477 milhões, 2023, 371,
2024, 459, 2025, 515 milhões. Abrindo esse programa em suas ações, e aqui ele conta com 8 ações, a gente vai ter a primeira delas, a ação 0005, amortização e encargos de financiamento da dívida contratual. Aqui nessa ação a gente compreende despesas com parcelamentos com INSS, parcelamentos com a Receita Federal, programa para transporte, programa Saneamentos para Todos, somando um total de 138,1 milhões. Ação 006, amortização, encargos e financiamento da dívida contratual externa. Aqui a única despesa prevista são as despesas relacionadas ao CAF. Ação 0007, amortização e encargos de refinanciamento da dívida contratual, com valor simbólico, porque não contempla nesse momento previsão de despesas. Ação 08, encargos, restituições e indenizações. Aqui a gente vai ter despesas tanto com a recomposição do Fundo de Reserva da Lei Complementar 151, também como pensões judiciais. Ação 09, integralização de capital. Aqui está englobado as despesas com um aumento de capital da Proguaru, como aprovado recentemente por esta Casa. Ação 010, sentenças judiciais, são os precatórios. Ação 011, sentenças judiciais requisitórias de pequeno valor, são os RPVs limitados a 30 salários mínimos. E ação 2186, obrigações contributivas, aqui, basicamente, PASEP, o recolhimento da contribuição ao PASEP. Era o que tínhamos a apresentar. Muito obrigado pela atenção de todos e ficamos à disposição para qualquer dúvida. Agradecer ao Guilherme pela explanação sucinta, objetiva. Eu vou agora abrir a palavra aos senhores vereadores. Queiram se inscrever, pode se inscrever com essa presidência. Nossa assessora está aqui do lado para anotar também. Vamos lá. Qual o vereador que vai iniciar aí o debate? Posso encerrar a audiência? Satisfeito? Hoje eu estou rápido, hein? Saiu. Jorginho? O vereador Jorginho? Não está, que pena, viu? Ficou tão... Grande vereador Jorginho. Vamos lá. O Wellington. Tá ligado aqui? Tá ligado? Com a palavra... Olha, o Wellington tem 3 minutos. Tá ligado? O Wellington encerrou a fala, eu encerro as inscrições. Bom dia, presidente. Bom dia aos vereadores, todos que estão nos assistindo. Gostaria de fazer 2 perguntas simples, porém, eu considero de extrema importância. Primeiro, eu gostaria de saber sobre a dívida pública. Os números da dívida pública para o ano que vem. Eu gostaria de saber de 2021 e o aumento para 2022. E gostaria de saber também, em números, o impacto do congelamento do IPTU para os próximos anos. Eu acho que a população precisa ter ciência desses números aí. Obrigado. Como o Wellington foi sucinto, rápido, usou só 1 minuto e meio, então tem mais 1 minuto e meio para encerrar a inscrição, tá bom? Estou democrático, né, vereador Edmilson? Vereador Romildo. Está inscrito, vereador Edmilson. Com a palavra, vereador. Vereador Romildo, escrevendo? Sim. Romildo, inscrito. Você vai falar, Edmilson? Então, o vereador Edmilson com a palavra. Posteriormente, o vereador Romildo. Mais algum vereador? Tem mais 1 minuto e 30 segundos. Para se inscrever. Lê. Por favor. Quem? Vamos para mim aqui, ó. Não entendi. Acho que ele está com o microfone aberto. Vamos embora. Edmilson, por favor. Bom, primeiro, está funcionando isso aqui, tá, né? Primeiramente, eu gostaria de
voltar a falar, até porque nós temos públicos diferentes que nos assistem, em relação ao formato dessas audiências públicas, né? Primeiro, o secretário ele entrará para falar conosco, vereador? Está o adjunto, Mário Sasaki, online. Ele está aí, mas Então, ele não vai falar conosco. Pode falar. Só fazer pergunta, ele está à disposição para fazer. Entendi. Então, primeiro eu queria lamentar. Mas aqui está bem assessorado aqui a Secretaria Não, da a Fazenda. equipe é muito boa, quero parabenizar a equipe, porém eu acho que é um desrespeito com a Casa Legislativa o próprio secretário não vir, uma vez que a lei orgânica prevê que os convites e convocações desta Casa, eles estão previstos, né? Principalmente as convocações. Eu trato essa da lei orgânica, esta da lei orçamentária e seus desdobramentos, como algo importante. Eu acho que, primeiro, fica muito evidente aí um desprestígio dessa Casa Legislativa quando um secretário de uma pasta tão importante não comparece a esta Casa, uma vez que nós já reduzimos o número de secretários que viriam. Então, primeiro, quero deixar registrado aqui, isso não tem nada a ver com os técnicos que aqui estiveram e brilhantemente fizeram a apresentação, mas tem a ver com o secretário. Acho ruim, acho um prenúncio péssimo, para dizer o mínimo. As minhas perguntas têm a ver com, primeiro, a questão da dívida. Me preocupa o endividamento da cidade, que tem sido feito, na minha opinião, de forma sem ver o todo, principalmente o comportamento da economia para os próximos anos. Nós temos uma dívida do CAF, que foi falada aqui, de 559 milhões, temos uma abertura de orçamento que foi feito aqui no tocante a Proguaru de 370 milhões, e temos outros indicativos, como o FGTS. Não vi aqui se falar quanto que nós devemos e como estamos pagando a questão do parcelamento da Sabesp. Não foi falado aqui. Eu gostaria de perguntar qual os valores, qual é o valor desse parcelamento com a Sabesp e em quantos anos foi avançado com eles para o pagamento. Sobre a questão do CAF, já iniciou os pagamentos, qual o valor mensal e quantos anos vamos levar para pagar esse endividamento do CAF. Sobre Proguaru, a minha pergunta é sobre, nós temos 370 milhões autorizados por esta Casa, e eu vi aqui 111 milhões para o exercício de 2022. 111 que foi falado aqui, foi relatado no slide de vocês. A minha pergunta tem uma diferença de 370 para 111, essa diferença, qual o percentual que é para pagamento de rescisões trabalhistas e qual o percentual para pagamento de outros contratos, e que contratos são esses? Que eu estou achando que a Proguaru ela vai quitar dívidas, por exemplo, FGTS será quitado, que está se devendo da empresa, ou não? Vai se repassar para a prefeitura? Então, é a minha outra pergunta. Sobre a questão, a dívida foi lançada aqui como uma dívida total de 3.867. O prefeito, quando assumiu a prefeitura, dizia que existia uma dívida de 7 bilhões de reais, e hoje nós temos uma de 3,87. Eu sempre questionei esses números, discordo, nunca veio nenhum técnico aqui dizer para nós aonde se localizava esses números de 7 bilhões de reais de dívida. Então, gostaria, já aproveitando que está aqui online o secretário adjunto, que ele nos falasse e detalhasse como que foi feita essa mágica de um pagamento da ordem de mais de 50% de uma dívida, correndo o risco, aí, dependendo da resposta dele, substituir imediatamente o ministro da Economia, porque se ele conseguiu pagar este valor, ele tem que entrar imediatamente na equipe do ministro, substituindo o Paulo Guedes. Por fim, vereador Geraldo, para não me alongar, achei estranho também que nós temos aqui uma renúncia de 51 milhões da taxa do lixo, já previsto no orçamento. A taxa do lixo é conhecimento dessa Casa, foi notificada à prefeitura, ela está suspensa. Tem uma liminar, tem uma decisão liminar suspendendo. Então, eu gostaria de saber se estamos considerando o valor. Se está considerando o desconto, provavelmente está se considerando a entrada do valor. Qual o valor de entrada? Só falou que vai descontar 51 milhões, será de renúncia da taxa do lixo. E qual que é o valor de entrada? É a minha pergunta. Quanto que entrará 2022 e como é que é essa questão jurídica do ponto de vista de ter uma decisão liminar? Por último, duas perguntinhas. Uma pergunta é sobre novos funcionários.
A despesa com o pessoal ela vai decrescendo nos anos 22, 23, 24. A gente sabe que a Secretaria da Fazenda é o coração da arrecadação municipal, principalmente no momento de crise. A minha pergunta é, não será contratado nenhum funcionário? Porque se está decrescendo, não tem uma previsão aqui de contratação de funcionário. Não será contratado nenhum funcionário? Mediante o entendimento aqui de vocês. E, por último, o GRU Airport, que não poderia faltar. O ano passado e o ano retrasado eu fiz a mesma pergunta que não quer calar. A dívida da GRU Airport foi lançada? Ao qual pé que está? Nós estamos falando de uma dívida da ordem de 350 milhões de reais, que é uma dívida alta que conseguiria entrar para os cofres públicos para a gente fazer frente aos graves problemas na saúde, principalmente, que a gente tem. Então, a pergunta que eu faço, a GRU Airport, finalmente, ela foi inscrita em dívida ativa? Se foi, qual a data, e se não foi, por que não foi feito ainda essa inscrição de dívida ativa? Já me adiantando, a resposta que virá padrão, se for a questão do recurso, que tem um recurso da GRU Airport, por que esse recurso está na gaveta há 6 anos, há 5 anos, na gaveta de determinado funcionário na Secretaria da Fazenda e não se escreve essa dívida da GRU Airport? Qual o segredo que tem aí de tanta proteção em relação à GRU Airport? Essas são as minhas considerações e minhas perguntas. Obrigado, vereador Edmilson. Está inscrito agora o vereador Romildo Santos, e eu já vou encerrar a inscrição. Mais algum vereador? Bom, está encerradas as inscrições. Por último, vai falar o vereador Romildo Santos, posteriormente o representante da secretaria, o Guilherme, o Oscar, fará a explanação aí, a resposta aos senhores vereadores. Vereador Romildo, por favor. Só dizer bom dia, presidente e todos os vereadores presentes. Já são 12 minutos para as 10 horas. Eu vou retirar a minha fala para não se alongar. Eu acho que já tem bastante respostas aí para poder dar à secretaria pertinente, né? E só deixar registrado que a gente vem passando alguns anos difíceis, não só Guarulhos, como o Brasil inteiro. E no ano de 2020, se me falha a memória, foi o ano da pandemia, a gente deixou de arrecadar cerca de 550 milhões, né? Foi isso que me disseram, né? Eu queria que o secretário falasse sobre isso, né? E a economia no Brasil, em Guarulhos, consequentemente, ela começou a aquecer em 2021. E aí a gente vai ter uma perda aí de arrecadação também prevista, não sei se é isso ou não, de mais de 200 milhões até esse mês aqui, 31 de dezembro de 2021. Mesmo a gente, a Câmara Municipal e todos os vereadores, juntamente com o Executivo, aprovando projetos de lei de anistia, de regularização de imóveis, para poder ajudar tanto os munícipes, mas também para poder arrecadar. Né? E aí eu estou fazendo aí uma conta aí de 800 milhões, 200 de 2020, 2021, né? Com tudo aquele dívida que nós já tínhamos, né? E aí a gente fica com mais dificuldade ainda em 2022. Vai acumulando-se as dívidas, vai acumulando a não arrecadação, e o efeito dominó disso tudo realmente é muito difícil para um administrador poder manter a cidade em pé e até cumprir seus compromissos, né? Mas, enfim, não vou falar tecnicamente, falei de uma maneira mais popular, para que os vereadores e todos que nos assistem tenham uma noção de sentar na cadeira do Executivo e com todos os problemas que dos 2 últimos anos afetou o mundo, né? E, consequentemente, afetou a nossa cidade aqui, que tem uma bela arrecadação, mas também tem muita despesa, né? Então, fica aí o registro disso tudo. Vamos pedir para que o ano de 2022 seja um ano mais aquecido e a gente tenha mais condições, até no IPTU, uma das palavras do Wellington, vereador Wellington, disse o que a gente perdeu de renúncia, né? Eu já vejo de uma outra maneira, né? Eu vejo de uma maneira o seguinte: se a gente não tivesse criado o IPTU progressivo tão alto, tão caro, muitas empresas não tinham ido embora de Guarulhos. E nós teríamos mais emprego, tendo mais impostos, e essas pessoas com mais poder de dinheiro no bolso iam gastar o dinheiro nos seus bairros, nos seus centros comerciais e no município de Guarulhos. E isso, sim, aquece o mercado, né? Na realidade, é o capital de giro, né? As pessoas, as pequenas pessoas, os trabalhadores, eles que fazem a cidade crescer, o estado crescer. Então, a gente tem que ter um olhar clínico para que a gente nunca mais faça pessoas que só cobrem impostos, né? A gente sabe da dificuldade do trabalhador,
Se o trabalhador não tem emprego, ele não vai gastar dinheiro. Se não gastar dinheiro, não gera impostos. Se não gera impostos, os municípios não conseguem investir e devolver isso para o município, para as pessoas, seja na saúde, seja em infraestrutura, seja em melhor qualidade de vida das pessoas. Só deixar registrado mesmo, eu não tenho muitas questões para fazer, acho que já foram várias questões aí citadas. Vamos ouvir e vamos analisar cada um para poder dar nosso parecer final. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Romildo. Vamos lá, o Guilherme, por favor, da assessoria técnica da secretaria, para responder os vereadores. E já chegou aí a Secretaria da Saúde, estou vendo lá o secretário Ricardo Rui. Posteriormente, iniciaremos aí a audiência pública da Secretaria da Saúde. Por favor. Vamos lá. Vou iniciar respondendo as questões do vereador Wellington. Primeiro, sobre a dívida pública. Quando a gente traz aqui, quando a gente estava falando lá da LDO e a gente traz o resultado nominal nada mais é que a medida da variação da dívida pública. Então, quando a gente estima para 2022 um resultado nominal de 31,86 milhões, a gente está prevendo um aumento da dívida de 2021 para 2022 da ordem de 31 milhões. Interessante a gente relembrar aqui que a gente traz a dívida lá de 2019. 2019, uma dívida de 3,8 bi, que ela veio decrescendo, e com a expectativa de que em 2022 ela chegue na casa de 2,6 bilhões. Não é exatamente o tema dessa audiência, mas quando a gente apresenta aqui os resultados fiscais, que a gente mostra o limite de endividamento do município, nesse momento, ele está abaixo de 45% da receita corrente líquida. É o melhor resultado dos últimos 20 anos. É o resultado mais baixo. O município nunca esteve tão pouco endividado. Então, o número de 2,6 bilhões é sim um valor alto, mas enquadrado nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E apesar do leve aumento previsto para o próximo ano, ela vem numa tendência de queda nos exercícios anteriores. Quanto ao congelamento do IPTU, apesar de eu ter mostrado aqui no anexo 14 apenas o valor previsto para 2022, de 210 milhões, a previsão para 2023 é de 217 milhões e para 2024 de 224 milhões. Apesar dessa renúncia ser de fato uma perda de receita, uma não arrecadação, mas ela também se reverte em benefício direto ao munícipe. Então, apesar do valor expressivo, de um valor que não entra, ele retorna para o munícipe como forma de desconto. Respondido, vereador Wellington? Seguindo, então, aos questionamentos do vereador Edmilson, vários e pertinentes todos eles, o da dívida, acredito ter respondido. O valor de 2,6 previsto para 2022, sim, um valor alto. Em 2021, a gente considerava o valor de 2,412 bilhões. Então, aí volto lá no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente bastante abaixo, dos 45% da receita corrente líquida em endividamento, é o menor valor dos últimos 20 anos. Então, apesar do leve aumento previsto para o próximo exercício, o valor ainda está bastante enquadrado nos limites legais. O senhor questiona também sobre a integralização de capital, que eu falo apenas de 111 milhões previstos para o próximo exercício. Dos 370 milhões recentemente aprovados, 70 já tinham sido executados pela lei anterior de 2012. E aí a gente aumentou em mais 300 milhões. Desses mais 300 milhões autorizados, não quer dizer que serão totalmente executados, serão executados na medida em que forem necessários as despesas de encerramento, seja com rescisão de pessoal, seja com quitação de dívida trabalhista, dívida de contratos, isso tudo vai ser minuciosamente tratado para que a gente consiga encerrar o CNPJ de forma limpa e correta. Não quer dizer que todo o valor será executado, a previsão para o próximo exercício são de 111 milhões, parte desse valor provavelmente seja executado ainda nesse exercício, uma parte pequena desse valor, mas fica aberta pela lei a possibilidade de, e não necessariamente
o valor total que será executado. Pela ordem, vereador, eu posso falar agora ou ao final? Posso? Porque eu acho que fica mais rápido. Quando nós estamos falando da questão da Proguaru, por exemplo, a minha pergunta é bem objetiva. A dívida de FGTS, ela será quitada integralmente nesses valores? As dívidas serão todas quitadas ou transpostas. Eu, como não sou da equipe de intervenção, o interventor é o secretário, ele tem a própria equipe de intervenção, Isso que era bom o ele estar conselho, aqui. a comissão liquidante, então eles vão tratar disso no detalhamento. Sugiro que as dúvidas sejam encaminhadas formalmente à comissão liquidante, ao secretário da Fazenda, que é também interventor. Aí, informações detalhadas e precisas. Qualquer informação aqui minha seria leviana nesse momento. A minha pergunta é pelo seguinte: mais uma vez, nós vamos causar um endividamento da prefeitura, porque eu não acredito que seja quitado os valores das dívidas totais. O que não for quitado, ele vai ser transferido para a municipalidade. Por isso que a minha pergunta é o seguinte: no caso do FGTS, que foi um dos principais argumentos, dizer, olha, o FGTS está muito alto, tem que fechar a empresa e tal, na verdade vai ficar na conta da prefeitura. Então era só isso a pergunta, mais respeito à sua posição de não ter informação aqui, por isso que eu falei no começo, era importante que o secretário tivesse. Porque eu estou vendo o secretário de saúde, por exemplo, que é uma pasta tão ampla, com tanto problema, mas o secretário está aqui para nos prestigiar, ex-vereador dessa casa, por isso que seria bom que o secretário Ibrahim seguisse o mesmo exemplo, tivesse aqui para a gente poder esclarecer. Obrigado. Seguindo, então, o próximo questionamento foi quanto à taxa de resíduos. De fato, eu mostrei a receita total, mas não mostrei a quebra dela em rubricas. A previsão inicial são de 100 milhões de receita. E lá, considerando após o desconto, os 50 milhões de renúncia. Óbvio que, tendo embargo judicial, essa previsão vai sendo atualizada durante o exercício por meio de contingenciamento das despesas inicialmente previstas. Sendo liberados os valores e sendo arrecadada, transcorre normalmente como previsto no texto inicial da lei. Gastos com pessoal. Durante a pandemia, a Lei Complementar 173 impediu que a gente aumentasse gastos com pessoal, então a gente já vem 2 anos praticamente sem contratar nas áreas gerais, e a gente chegou a passar bastante próximo dos limites que a Lei de Responsabilidade permite de endividamento com pessoal. Estamos abaixo, valor tranquilo, mas nesse momento ainda próximos. O limite fala em 47, a gente estava entre 42 e 45. E dentro dessa margem podemos trabalhar com contratações, tudo aquilo que for possível dentro dos limites da lei de responsabilidade. Quanto ao questionamento da GRU Airport... Só um minuto. À vontade. Na verdade, no pessoal, podemos, óbvio, dentro do limite, mas não tem previsão orçamentária, porque vocês estão decrescendo. Tem um decréscimo de gasto de pessoal do 22 para o 23, para o 24, para o 25. Então, é isso que eu estou dizendo. Na verdade, a contratação de pessoal precisa ter essa previsão. Essa previsão é o que a gente tem contratado hoje, é uma realidade atual, que pode ser revista. A gente faz revisão anualmente das leis orçamentárias, em que a gente vai lapidando essa previsão que a gente fez a princípio. Sobre a GRU Airport, o vereador esteve envolvido em toda a questão de funcionários. Eu sugiro o vereador mandar uma requisição de informação formal, para ter informações precisas e corretas sobre o assunto, para não correr o risco de eu ser aqui leviano e te passar informações equivocadas. Só para esclarecer, vereador Geraldo, na verdade, por que eu fiz a pergunta? Essas informações eu já requisitei várias vezes, e a chefia de lá, na verdade, nem o secretário me responde mais, que eu acho uma deselegância. Quem está respondendo é a chefia, que é responsável pela área. E a chefia nos coloca que existe sigilo fiscal e ela não pode informar nada. Não, então, mas nós não somos informados. Por isso que eu estou aguardando a audiência pública, que é esta, para poder perguntar. Então, esse procedimento eu já fiz de forma reiterada várias e várias vezes. Então, eu gostaria de deixar primeiro registrado que, mais uma vez, aqui nós teremos uma ata, está sendo impedido o exercício da função de vereador, porque, uma vez, se eu não consigo, via requerimento, que é sigilo, se eu não consigo informação na audiência pública, que deveria tê-lo,
Entendeu? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma empresa que atua na cidade, ganha dinheiro na cidade, polui a cidade, tem 350 milhões de dívida e tem um recurso que uma pessoa está sentada em cima na Secretaria de Fazenda há 5 anos e a coisa não anda e nós precisamos de dinheiro para a saúde, para a manutenção da cidade, para os diversos problemas. Então, eu não vou conseguir tomar esse encaminhamento seu, fazer ele, porque, na verdade, nós já fizemos várias vezes, somos impedidos. Nós vamos ter que, mais uma vez, entrar com uma medida de improbidade administrativa, que é o que eu estou dizendo. A gente quer evitar, não queremos transformar isso numa luta política, mas não está restando outra forma a não ser entrar com um pedido de improbidade contra a autoridade por conta de não termos a informação nem lá e nem aqui na audiência. Vereador Romildo não tinha questionamentos, então... Não tendo mais dúvidas, agradeço a presença de todos. Sabesp e o CAF. Sabesp, qual o valor que nós estamos pagando e parcelado em quantas vezes? Quantos anos nós vamos pagar? E do CAF a mesma coisa, quanto vamos pagar em 2022? Ou se já iniciou, pode ser que não iniciou ainda o pagamento, porque acho que o dinheiro não foi esse investido. ano já tivemos alguns pagamentos. Eles são, se não me engano, os juros e amortizações são quadrimestrais. Então, esse ano saiu um valor, menos de 3 milhões, de cabeça não sei falar exato, e ele está previsto para o próximo exercício 3,1 milhões, que é na previsão das despesas dos encargos da dívida contratual externa. Então, 3,1 milhões a ser aplicado na ação 006. É só encargo da dívida e juros. Nós não estamos falando de principal. A prefeitura não está pagando o principal. Ainda não. Esse principal vai ser pago futuramente. Ele tem uma carência um pouco maior agora. Perfeito. De largada. Agradecer. Só para informar quanto à questão do sigilo, tá? Eles têm obrigação de informar o vereador, independente de posição política aqui dentro dessa casa. É preocupante essa questão. Eles são obrigados a informar o vereador e também informar o vereador que o vereador tem a obrigação de manter sigilo. Algumas informações que vêm de lá. Então, o vereador tem responsabilidade, tem mandato, é legislador, é fiscalizador, e nós vamos encaminhar isso aí ao prefeito, viu, vereador Edmilson? Para Vossa Excelência ter a informação da gravidade, nós temos um processo aqui na Câmara, que nesse processo veio um CD de lá. E este CD foi concedido ao líder do governo, à época, nessa casa. O líder do governo teve acesso a essas informações. Hoje, esse CD ele está num processo assinado pela diretoria para que não seja rompido esse lacre. É o mesmo procedimento, ou seja, eu não vou pegar essa informação para poder divulgar, até porque eu não posso. Trata-se de sigilo, senão eu vou responder. Agora, ao vereador se dar o acesso, é a mesma coisa os processos que correm em segredo de justiça. O advogado das partes tem acesso. Ele não pode divulgar. Agora, ele tem direito a ter acesso a isso. Eu acho que é preocupante. Nós temos aqui, obviamente, eu não vou forçar a mão aqui, nem a barra, para poder ter informação, até para proteger os funcionários que assinaram e lacraram esse documento aqui. Mas já teve acesso no passado e nós não conseguimos ter. Registrado, vereador. Bom, como não há mais assunto a ser tratado, eu declaro essa presente audiência encerrada.